Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que me ouve em diferentes horários. Nós estamos aqui então para fazermos a leitura do Estatuto dos Funcionários de Itaboraí. Então, iniciando aqui, conforme o nosso edital, o conteúdo programático, que consta lá no nosso edital. Conteúdo programático se refere que o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itaboraí, no item 1 consta a Lei 502, de 4 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Itaboraí, e no item 2, a Lei 1392, de 3 de julho de 96. E aí a banca nos facilitou que ela já deixou os links aqui, então pode ser facilmente baixado, tá? E em seguida, conforme for, também é importante estudarmos a história de Itaboraí, conforme também constam os links dos materiais, então de fácil acesso é possível encontrá-los. Vamos lá. Então, de acordo com o decreto número 25, de 26 de abril de 2010, regulamentos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no artigo 229 da Lei 502, de 4 de dezembro de 1970, com a redação dada pela Lei 1392, de 3 de julho de 1996, que revoga o Decreto 165 de 1996. Então, aqui nós temos que o prefeito do município de Itaboraí, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 229 da Lei 502, de 4 de dezembro de 1970, com redação dada pela Lei 1392, de 3 de julho de 1996, decreta, no artigo 1º, o adicional de insalubridade previsto no artigo 229 da Lei 502, de 4 de dezembro de 1970, com a redação pela Lei 1392, de 3 de julho de 1996. Será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor que, comprovadamente, fizer jus ao seu recebimento, mediante a aplicação dos seguintes percentuais. 1. 10% para os casos de insalubridade de grau mínimo. 2. 20% para os casos de insalubridade de grau médio. 3. 40% para os casos de insalubridade de grau máximo. O artigo 2º. A existência do direito à percepção do adicional de insalubridade e seu grau correspondente serão apurados mediante verificação pericial, da qual será lavrado o respectivo laudo de avaliação pericial, tomando por base as definições constantes das normas regulamentadoras em vigor, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, devendo constar: 1. O local de exercício e ou o tipo de trabalho realizado. 2. O agente nocivo à saúde ou identificador do risco. Aqui está 2, mas seria 3. O grau de agressividade ao homem, especificando limite de tolerância conhecida quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo e verificação do tempo de expedição do servidor aos agentes agressivos. 4. A classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade com os respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinado. E 5. As medidas corretivas necessárias à eliminação ou neutralização do risco, bem como a proteção contra seus efeitos. Artigo 3º. O pagamento do adicional de que trata este decreto será alterado ou suspenso nas seguintes hipóteses: 1. Redução ou eliminação da insalubridade ou riscos
Ou 2. Proteção contra os efeitos da insalubridade. Parágrafo único. A chefia que tem sob seu controle áreas consideradas insalubres, perigosas ou de exercício de atividades penosas, fica responsável por comunicar as alterações ocorridas no ambiente ou condição de trabalho ou remanejamento do servidor dessa área, sob pena de responsabilidade na forma da legislação pertinente. Artigo 4º. O adicional não será pago aos servidores que 1. No exercício de suas atribuições, fiquem expostos os agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico ou ocasional. Ou 2. Estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu origem ao pagamento do adicional. Parágrafo único. O exercício de atividade insalubre ou perigosa em caráter habitual, mas de modo intermitente, gera direito à percepção do adicional proporcionalmente ao tempo despendido na execução da atividade insalubre, perigosa ou penosa. Artigo 5º. O adicional, quando concedido, será somado aos vencimentos do servidor, proporcionalmente à razão de 1/12 a cada mês trabalhado na atividade insalubre ou perigosa, por ocasião do pagamento da gratificação natalina, férias regulamentares e licença-prêmio, quando convertida em espécie. Artigo 6º. A parcela paga a título de adicional de insalubridade ou periculosidade não será incorporada para fim de aposentadoria. Artigo 7º. O servidor que tiver o direito de receber o adicional de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, sendo expressamente vedado receber ambas as vantagens cumulativamente. Artigo 8º. O pagamento do adicional cessa com a eliminação das condições de trabalho que lhe deram causa ou com o afastamento do servidor do ambiente que contenha condições de insalubridade e ou periculosidade. Artigo 9º. O município adotará medidas efetivas por meio de normas de saúde, higiene e segurança, com vista à eliminação ou redução das condições insalubres ou perigosas. Artigo 10º. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as atividades insalubres, perigosas ou penosas não causem sequelas ao servidor e que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível previsto na legislação própria. Artigo 11º. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação ou lactação das atividades insalubres ou perigosas, passando a exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Artigo 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto número 165, de 26 de dezembro de 1996. Então, pessoal, essa foi a nossa leitura da parte do nosso Estatuto do Servidor, que regulamenta os adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no artigo 229 da Lei 502. Um abraço, até a próxima!